O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a um trecho de um relatório do COAF sobre movimentações bancárias suspeitas de Flávio Bolsonaro. Em um mês, foram quase 50 depósitos em dinheiro numa conta do senador eleito pelo Rio. O documento traz informações sobre movimentações financeiras de Flávio Bolsonaro entre junho e julho de 2017. São 48 depósitos em espécie na conta do senador eleito, concentrados no autoatendimento da agência bancária que fica dentro da Assembleia Legislativa, e sempre no mesmo valor, R$ 2.000. Total de R$ 96 mil depositados em 5 dias. Os primeiros depósitos foram em 9 de junho de 2017. Foram 10 depósitos no intervalo de 5 minutos, entre 11h02 e 11h07 da manhã. No dia 15 de junho, mais 5 depósitos, feitos em 2 minutos, das 16h58 às 17 horas. Dia 27 de junho, outros 10 depósitos, ou seja, R$ 20 mil depositados em 3 minutos, do meio-dia e 21 ao meio-dia e 24. Um dia depois, mais 8 depósitos em 4 minutos, de 10h52 às 10h56. Todos os outros foram feitos no mês seguinte, no dia 13 de julho de 2017. 15 depósitos em 6 minutos. O COAF diz que não foi possível identificar quem fez os depósitos. O relatório afirma que o fato de terem sido feitos de forma fracionada desperta a suspeita de tentativa de ocultação da origem do dinheiro. O COAF classifica que tipo de ocorrência pode ter havido com base numa circular do Banco Central, que trata da lavagem de dinheiro. A realização de operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configuram artifício para a burla da identificação dos responsáveis ou dos beneficiários finais. O documento obtido com fontes da nossa reportagem está identificado como item 4 e faz parte de um relatório de inteligência financeira, o RIF. O Jornal Nacional apurou que esse novo relatório de inteligência foi pedido pelo Ministério Público do Rio, a partir das investigações sobre movimentação financeira atípica de assessores parlamentares da Assembleia Legislativa. O primeiro relatório tratava da movimentação de servidores da Alerj. Desta vez, o MP pediu ao COAF para ampliar o levantamento. A suspeita é que funcionários dos gabinetes devolviam parte dos salários, numa operação conhecida como rachadinha. O Ministério Público pediu o novo relatório ao COAF em 14 de dezembro e foi atendido no dia 17, um dia antes de Flávio Bolsonaro ser diplomado senador. Portanto, segundo o MP, ele não tinha foro privilegiado na ocasião. Por causa desse relatório, Flávio Bolsonaro questionou a competência do MP. Flávio pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão temporária da investigação e a anulação das provas. Ele foi citado no procedimento aberto pelo Ministério Público do Rio contra Fabrício Queiroz. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro é investigado por movimentação suspeita de R$ 1.200.000 durante um ano. Na reclamação ao STF, Flávio Bolsonaro argumentou que o Ministério Público do Rio utilizou-se do COAF para criar atalho e se furtar ao controle do Poder Judiciário, realizando verdadeira burla às regras constitucionais de quebra de sigilos bancário e fiscal. Flávio argumentou também que, depois de confirmada sua eleição para o cargo de senador, o Ministério Público requereu ao COAF informações sobre dados sigilosos de sua titularidade e que as informações do procedimento investigatório foram obtidas de forma ilegal, sem consultar a Justiça. Mas a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tomou ao menos 2 decisões de validar que o Ministério Público obtenha informações do COAF sem autorização judicial. O Ministério Público do Rio se baseia ainda em norma do Conselho Nacional do Ministério Público, que permite a solicitação de relatório de inteligência do COAF e tem convicção de que não configura quebra de sigilo. O Ministério Público do Rio nega que tenha havido quebra de sigilo e diz que as investigações decorrentes de movimentações financeiras atípicas de agentes políticos e servidores podem desdobrar-se em procedimentos cíveis para apurar a prática de atos de improbidade administrativa e procedimentos criminais. O MP declarou também que Flávio Bolsonaro não era investigado. Afirmou que o relatório do COAF noticia movimentações atípicas tanto de agentes políticos como de servidores públicos e que, por cautela, não se indicou de imediato os nomes dos parlamentares supostamente envolvidos em atividades ilícitas. Acrescentou que a dinâmica das investigações e a análise das provas colhidas podem acrescentar a qualquer momento agentes políticos como formalmente investigados.
Ainda segundo a nota, essa forma de atuar indica o cuidado que o MP tem nas investigações com o fim de evitar o indevido desgaste das autoridades envolvidas. Antes de a investigação ser suspensa, Fabrício Queiroz faltou a 2 depoimentos no Ministério Público. E Flávio Bolsonaro disse que só ia dar explicações depois de conhecer os autos. Nós procuramos a assessoria de Flávio Bolsonaro, mas não obtivemos resposta. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, afirmou hoje que tem remetido ao lixo reclamações como a do senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL. A pedido da defesa de Flávio, o ministro Luiz Fux suspendeu temporariamente a apuração no Rio até a reavaliação de Marco Aurélio, que é o relator do caso. A declaração do ministro Marco Aurélio Mello é uma indicação de que ele deve manter a investigação na primeira instância e não no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux, que está no plantão judiciário, decidiu ontem conceder liminar suspendendo temporariamente o procedimento de investigação. Na reclamação ao Supremo Tribunal Federal, Flávio Bolsonaro argumentou que o Ministério Público pediu ao COAF dados sigilosos dele depois que ele já havia sido eleito, há poucos dias de ser diplomado como senador. Na decisão, Fux diz: vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada, em caráter de urgência, no sentido da suspensão do procedimento de origem. Segundo Fux, como o senador eleito Flávio Bolsonaro passou a ter foro privilegiado desde a diplomação em 18 de dezembro, cabe ao relator da presente reclamação se pronunciar quanto à solicitação de transferir ou não o procedimento para o STF e a declaração de ilegalidade das provas. Fux explicou que se não tomasse esta decisão, provas poderiam ser anuladas e que não suspendeu o caso, mas sim remeteu ao relator responsável, que é o ministro Marco Aurélio Mello. O ministro Marco Aurélio disse que já no dia 1º de fevereiro, com o fim do recesso do judiciário, vai decidir sobre o caso. Perguntado sobre qual caminho tomará, ele disse que o processo não tem capa, tem conteúdo e que tem negado seguimento a reclamações como a da defesa de Flávio Bolsonaro que chegam ao seu gabinete, remetendo-as ao lixo. Marco Aurélio afirmou que não está antecipando sua decisão, apenas mantendo a coerência com o que fez até agora. O ministro disse também que o Supremo não pode variar de posição, referindo-se à decisão da maioria da Corte, restringindo o foro privilegiado. Em maio de 2018, o STF restringiu o foro para fatos durante o cargo e em razão do cargo. Os atos envolvendo Flávio Bolsonaro não dariam a ele direito ao foro privilegiado, pois ocorreram quando ele era ainda deputado estadual. Na mesma sessão, os ministros também decidiram que cabe à Corte analisar o que fica ou não no Supremo. As instâncias inferiores não podem decidir por si só o que cabe a elas e o que cabe ao STF.